Bom, então aqui eu tenho outra propriedade que é o módulo de elasticidade ou o módulo de Young, tá? Eles são usualmente o módulo de elasticidade é obtido através de ensaios estáticos de tensão versus deformação, porém esses ensaios são complexos para serem realizados em materiais refratários e nem sempre são muito precisos, tá? Então aqui eu tenho um módulo de elasticidade, ele é carregado, ele é obtido através de um ensaio mecânico ali, tá? Normalmente um ensaio de compressão, um ensaio de torção, um ensaio de flexão, eu consigo obter ali o nosso módulo de elasticidade, que nada mais é que a inclinação da curva tensão-deformação. Então, o que acontece? O meu material, vamos pegar como exemplo o ensaio de compressão. Então, eu aplico uma tensão nele, né? Eu começo a comprimir ele e ele vai deformar, tá? Ele vai deformar uma quantidade X aqui, conforme a gente tem aqui essa curva aqui, tá? A inclinação em relação à tensão que eu imprimi e a deformação que eu obtive, a inclinação disso aqui vai me dar um módulo de Young, tá? Que é uma propriedade que pode ser utilizada especialmente ali para fazer modelos computacionais e tal, mas ele nem sempre é muito preciso, então ainda tem muito a se evoluir nesse caso aqui, nessas propriedades, tá bom? Bom, vamos então para os testes de refratariedade e os ensaios de refratariedade. Tá? A refratariedade dos materiais refratários é determinada através do ensaio do cone pirométrico equivalente, o PCE. Tá? A determinação da refratariedade é obtida indiretamente mostrando-se a amostra a ser ensaiada juntamente com cones padronizados que funde a temperaturas específicas. Porém, não se deve confundir a refratariedade com a determinação de ponto de fusão do material. Tá? Então aqui, ó, existe um ensaio chamado de ensaio PCE, eu constituo um cone, eu vou aquecendo esse cone aqui até o momento em que esse cone vai amolecer, tá? E aí ele vai encostar a nossa placa aqui, conforme a figura, viu? Ele vai amolecendo, amolecendo até que ele encosta na placa. Aí eu tenho aqui a temperatura da leitura do PCE, tá? E aí eu vou decretar qual que é a temperatura, tá? Então os materiais refratários usualmente são misturados, são misturas de 2 ou mais óxidos em que a formação do líquido decorrente do aquecimento de amostra coexiste com o sólido, tá? O líquido coexiste com o sólido, tá? Então o que acontece? Vocês sabem lá dos diagramas metal mesmo, vocês veem que não existe um ponto de fusão exato para a substância. Isso acontece para os refratários também. Estou misturando dois óxidos ali, então o que acontece? Vai ter uma temperatura onde eu começo a fusão, tá? Então vai começar a ocorrer um amolecimento. Então aqui o que a gente está medindo não é a fusão, é a temperatura de amolecimento, porque eu estou misturando dois óxidos. Vocês já viram lá na química das escórias, que eu pego só sílica sozinha, só CaO sozinho, eles têm a temperatura de fusão elevadíssima, mas eventualmente numa mistura ali, num sistema metálico, eu consigo fazer uma escória com baixo ponto de fusão, mesmo tendo dois materiais com temperatura de fusão elevadíssima. Então é importante que vocês tenham isso em mente na hora de vislumbrar esse ensaio aqui. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o início de uma fusão. Não é o ponto de fusão, é onde tem o primeiro ponto ali de formação de algum líquido, tá? Mas isso não significa que é o ponto de fusão, porque não é tudo que está se transformando em líquido. Se eu ficar estacionado naquele ponto ali, eu vou ter só um pedaço do material se transformando em líquido, assim como diz no diagrama. Vocês podem fazer isso lá, vocês já devem ter estudado o diagrama ferro-carbono, vocês veem que tem um dado momento lá em que eu tenho líquido coexistindo com sólido, e aí uma quantidade, eu consigo inclusive pela regra da alavanca calcular a quantidade de líquido que eu tenho e a quantidade de sólido que eu tenho, tá? E quais são os sólidos. No caso dos refratários também acontece isso. O ensaio que determina, tu faz uma receita ali de um refratário, o ensaio que vai determinar essa quantidade de líquido, né? Aliás, que vai determinar a temperatura com que começa a ocorrer essa mistura líquido mais sólido, tá? É o ensaio de PCE, tá? Então, neste caso, tem-se um ponto inicial de formação do líquido e uma mistura líquido mais sólido, como eu disse, e um ponto final de fusão quando desaparece completamente os sólidos, tá? Então, existe aqui o ponto inicial e o ponto final, tá? Então, vocês acho que é autoexplicativo, né, a função desse ensaio, né? Porque é muito importante a gente entender que temperatura a gente vai ter que o refratário vai perder a integridade dentro do reator, tá? E ver se o nosso reator chega a essas tais temperaturas, tá? Porque se ele chegar
essas 6 temperaturas, a gente vai ter que mudar a receita do meu refratário, afinal eu não vou ter um refratário ali, eu vou ter um líquido, tá? Então é basicamente para isso que se utiliza esses ensaios de refratariedade, tá? Então vamos falar um pouquinho da resistência à abrasão e à erosão. Tá? A resistência à abrasão e à erosão são propriedades importantes dos materiais refratários, especialmente quando eles são aplicados em zonas de fluxo de material particulado, tá? Ou abrasão, né? Ou em contato com fluidos em movimento, nesse caso a gente chama de erosão, tá? Ou durante as etapas de injeção de misturas de materiais particulados e gases, no caso dos processos de sulfuração, descarburação, desfosforação, que acontece mais nos aços, né? A resistência à abrasão é usualmente obtida através da medida de perda de massa do corpo de prova refratário sujeito ao fluxo de material particulado, normalmente carbeto de silício. Tá? Então, o que é a resistência à abrasão e erosão? Tá? Nos diversos reatores que a gente vai estudar, ou estudou já, né, a gente tem um momento, ou durante toda a operação do equipamento, né, do reator, a gente tem um fluxo. Tá? Então a gente tem líquido em movimento, às vezes sólido em movimento. Tá? Esse fluxo vai causar abrasão ou erosão. Né? A abrasão, se eu tiver um material sólido, fluindo sobre os refratários, ou erosão, se for um caso de material líquido. Tá? O que acontece? A gente tem que medir quanto que é isso aí para descobrir quanto que a gente pode esperar que o refratário resista. Tá? Como que eu meço isso? Eu induzo um fluxo de carbeto de silício sobre esse material, tá? Eu meço a massa antes, induzo esse fluxo, aí eu tiro o material ali, limpo o meu material e meço a massa depois. A massa que eu perdi é a quantidade de material que sofreu abrasão, entendeu? Então, para que isso é importante? Bom, é importantíssimo eu saber, eu tenho uma válvula lá que fica experimentando um fluxo intermitente, porque eu vazo o meu material a cada não sei quanto tempo, tá? E durante não sei quantos minutos, eu preciso saber quanto tempo aquilo ali vai resistir, porque eu tenho que trocar isso antes de falhar, porque se eu tiver uma falha ali, eu posso acabar danificando muito mais equipamentos, né? Porque uma falha num processo metalúrgico significa um material de uma elevadíssima temperatura escapando para fora, no ambiente onde eu posso ter inclusive pessoas ali trabalhando, transitando, entendeu? Então é muito importante que eu conheça essas temperaturas e conheça esses parâmetros, tá? Porque esse parâmetro é crítico, eu tenho que saber quando eu devo esperar o momento de trocar o meu refratário, tá bom? Porque eu tenho esse fenômeno de abrasão e erosão ocorrendo, tá bom? Então vamos adiante para a próxima propriedade. Então vamos para mais uma propriedade, resistência mecânica, ou seja, resistência à compressão e flexão. Né? Os materiais refratários dificilmente falham em decorrência de esforços de compressão. Tá? Então, sob compressão, dificilmente os materiais refratários eles acabam falhando. Então, por que eu faço... por que eu calculo esses parâmetros aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Tá? A resistência à compressão, a temperatura ambiente é usualmente um parâmetro de controle de qualidade que visa garantir a conformidade do lote, integridade física das peças, inferir sobre a homogeneidade dos tratamentos térmicos de produtos queimados, a atuação do sistema ligante, mistura de prensagem, de produtos resinados, de forma que a resistência mecânica dos materiais seja suficiente para a etapa segura de manuseio e aplicação dos refratários, além de dar uma indicação indireta de outras propriedades como a própria abrasão. Tá? Então o que acontece? Para que eu calculo então resistência à compressão se os meus materiais nunca falham a resistência à compressão? Primeiro, os meus materiais, quando eles estão produzidos numa maneira ok, eles nunca falham a resistência à compressão. Só que se eu pegar e amostrar um material, lembra que eu falo lá de amostragem ou inspeção nas etapas de processamento dos materiais refratários, na aula anterior, quando eu faço essas etapas de amostragem e aí eu faço inspeção, eu estou fazendo, por exemplo, um ensaio de compressão. Por quê? Se o meu material ele falha com muita facilidade, eu tenho que olhar para aquele material ali e descobrir o que aconteceu. Eventualmente eu não fiz uma mistura certa. O meu material, na hora da mistura, os componentes da mistura ficaram muito isolados. Eu não fiz uma boa mistura. Então, o cálculo e a aferição da resistência à compressão diz muito mais sobre a tua matéria que tu produziu do que efetivamente como ele vai se comportar lá no
Claro que essas coisas estão interligadas, mas ele diz muito mais sobre o material que tu produziu do que o comportamento dele no forno, tá? Então é mais para tu descobrir se o teu processo de produção foi bem feito, se tu vai conseguir transportar esse material e depois manusear ele lá na hora de colocar ele no forno, se ele não vai quebrar antes disso acontecer, do que efetivamente o comportamento dele no forno, tá? Então é mais uma questão de controle de qualidade do lote que tu produziu ali, tá? Aí a resistência à flexão é um ensaio mais sensível e bastante útil para o desenvolvimento de especificações de aplicação dos refratários, sujeito a carregamento de esforços mais complexos, como os que ocorrem em moinhões de convertedores LD e BOF, tá? Panelas de aço e regiões próximas à boca de carro torpedo. Então, regiões de muita exigência mecânica ali, o ensaio à resistência à flexão ela dá uma boa ideia de como vai funcionar o nosso refratário, tá? Então é bastante importante esses parâmetros, inclusive a resistência à compressão ela dá um bom indicativo de como vai funcionar o nosso material em relação à abrasão, tá? Além de ser um método mais barato de se calcular, tá? Os ensaios de resistência à abrasão são mais custosos, tá? Ele dá um parâmetro prévio, tá? Então a resistência à flexão já serve mais para aplicação em componentes refratários que vão sofrer um desgaste intenso, seja por fluxo de material ou por tensão elevada naquele espaço, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de como acontece os ensaios de flexão. Então tem flexão em 3 pontos, onde o meu material é preso em 2 pontos, e aí vem uma força que vai imprimir até a ruptura dele, e tem a flexão em 4 pontos. Meu material novamente é preso em 2 pontos, e eu tenho tensão sendo aplicada em mais 2 pontos. Então a flexão em 4 pontos e a flexão em 3 pontos, tá? E aí aqui eu tenho as tensões, como se calcula a tensão de flexão, tá? E aí normalmente tem que se usar esse parâmetro comparando com outros materiais, tá? Porque ele sozinho não vai nos dar muita coisa, tá? Então é basicamente isso sobre resistência mecânica, e a gente vai para a próxima parte, tá? Bom, então vamos falar aqui agora da resistência mecânica sob carga em elevada temperatura, ou CREEP. Tá? A determinação da resistência mecânica em elevadas temperaturas sob efeito de uma carga constante, tipicamente 2 kg por centímetro quadrado, é um parâmetro de controle de engenharia muito importante, especialmente para materiais refratários de uso prolongado em condições de carregamento termomecânico, como em fornos de queima tipo túnel, fornos de fusão de vidro, etc. Tá? O que é primeiro essa resistência mecânica sob carga em elevada temperatura? Tá? O que acontece? Eu pego e coloco ali o meu refratário, em cima dele eu vou colocar uma carga, tá? E aí eu vou elevar a temperatura dele e deixar naquela temperatura por um período de tempo X, tá? Tipicamente 24 horas, por exemplo. Tá? E aí eu vou ver qual que é a resistência mecânica dele durante esse período, se ele vai fluir ou não. Tá? Por que é importante isso? Tá? E por que acontece, por que eventualmente vai acontecer uma deformação ou não ali? Tá? A gente já comentou da formação de fases semifundidas, né? Tipo fase um pouco pastosa ali, tá? Que quando um pedaço do material começa a fundir e formar uma fase líquida mais uma fase sólida, tá? Então é importante eu colocar sob carregamento e ver, porque na realidade o que eu estou tentando fazer com esse ensaio é simular uma condição do forno no ambiente onde ele vai ser aplicado, tá? Que é uma condição de carregamento termomecânico. Eu tenho a temperatura e eu tenho carregamento mecânico sobre o meu material, tá? É importante dizer que esse ensaio ele não garante que o meu material vai com certeza resistir aos ambientes que ele vai ser aplicado. Por que eu estou falando isso? Né? Porque eventualmente eu tenho ali uma atmosfera diferente que vai produzir, por exemplo, ali quando eu tenho muito álcalis, por exemplo, eu acabo baixando a temperatura onde essas fusões acontecem, tá?
e em uso muito prolongado, eventualmente não é em 24 horas que eu vou conseguir dizer o que vai acontecer. Então é um parâmetro importante para eu saber como que vai ser o comportamento ao longo do tempo do meu material sob carga a grandes espaços de tempo, mas ele não é o ensaio absoluto que vai dar todas as propriedades, tá? Então é só para vocês entenderem o que é, para que serve e quais as limitações dessa propriedade, de medir essa propriedade e dizer, relacionar ela com o uso do refratário na vida real, tá bom? Então vamos para a próxima aula.